Época de eleição chegando, pessoal, e eu começo a refletir um pouco. Estava pensando aqui na minha caminhada como ser humano, como ser político, ser que gosta de acompanhar os acontecimentos políticos, enfim, os impactos que tem na humanidade, na sociedade, seja regional, municipal, estadual, nacional e até geopolítico, mundial, enfim. Eu fui mudando muito a minha maneira de pensar, de enxergar, ampliando a minha visão. Eu, quando comecei o canal aqui, o intuito do canal sempre foi através do humor ou através de análises, trazer a realidade da política, fazer as pessoas refletirem e buscarem ao mesmo tempo uma plenitude de alma que, em síntese, não vem da política, não vem de um bem-estar que a política possa nos trazer, né? Sempre foi essa a tônica do canal, que foi se modificando ao longo dos anos. Mas ali, quando eu comecei ali em 2020, já era uma época ruim para começar, porque os assuntos que eu abordava eram assuntos polêmicos, assuntos enviesados muitas vezes, e não era ali o que o mainstream, ali o canal, a plataforma mais gosta de propagar, mas até aí eu tinha um lado bem definido e isso poderia até ter me ajudado. Mas a época de 2020, ali da pandemia, já foi uma época em que havia muita censura, havia muita dificuldade de se propagar determinados materiais contrários ali ao que a maioria, ao que essa mídia, ao que esse mainstream queria que você visse, que você fosse, enfim, se você pudesse conscientizar ou não. Existia todo um padrão que você tinha que pensar, um padrão de pensamento que tinha que ser uniforme, não podia se contestar, não podia, realmente tinha que haver um consenso ali midiático, pelo grupo midiático, pelo governo que permitia. E infelizmente eu não estava dentro desse consenso, e então prejudicou muito o crescimento do canal, apesar da qualidade, apesar do que eu fazia na época, eu gostava muito de fazer. E aí eu tinha um pensamento, né? Eu vinha a gente vem todos nós, né? De uma certa mentalidade mais voltada para uma mais à esquerda, mais voltada vamos dizer assim, para um PSDB, que a gente achava que era direita, para um Ciro Gomes, naturalmente pelos filmes que a gente assiste, pelas novelas que se assistiam muito, pela programação toda midiática, pelos jornais e tal. A gente é meio que programado, existe um mindset, por mensagens subliminares, enfim, todas aquelas coisas que eu já falei muito aqui, e a gente é programado a ser um pouco mais à esquerda, né? Principalmente quem é mais gerações mais novas, mas o mundo vem se modificando já há bastante tempo de forma muito intensa. Dos anos 60 para cá mudou muita mentalidade, né? O conservadorismo tradicional mesmo perdeu muita força. E então eu tinha uma mentalidade um pouco mais enviesada ali, vamos dizer, centro-direita, mais centro-esquerda, centro-esquerda, né? E à medida que a gente foi tendo ali um amadurecimento, começou a ter um movimento muito grande da direita ali com o Olavo de Carvalho. Ele trouxe uma série de coisas que nunca eram colocadas em questão, nunca eram um outro viés que nunca era visto. Então, quem teve um acesso a isso, quem buscou isso, quem tinha essa curiosidade natural de buscar uma outra visão, um outro lado da coisa, um outro lado da política, um outro viés político, ideológico, começou a se interessar por esse lado no YouTube, e o YouTube deu vazão, porque muita gente queria ver isso, muita gente começou a realmente se interessar. Então, o Olavo de Carvalho foi um cara que realmente foi um cara que precursor na internet, que proliferou as ideias da direita, do conservadorismo, e fez com que muita gente se guinasse para a direita, entre outros influencers e vários e tal. O próprio MBL, né, ali de maneira falsa, de maneira retórica, semântica ali, oportunista, eu diria, foi tendencioso a mostrar a direita. Eu acompanhava bastante o MBL, eles faziam um conteúdo bastante interessante na época sobre política, cultura, costumes e tal, que até me influenciou, de certa forma, a fazer o canal. E aí, enfim, então a gente passou a ter uma visão mais à direita, né? Parecia ali um progresso que a gente estava tendo, e até mesmo o país estava país estava atravessando um momento político de que a gente estava começando a ir para uma direita que de fato nunca tinha havido no país da forma como começou a ver ali com Michel Temer, quando a Dilma Rousseff foi impeachmentada, com o Bolsonaro, de certa forma, prejudicado pela pandemia, mas tivemos ali um tiragosto de direita mais liberal, como a gente teve um pouco na época da ditadura militar, mas de outra forma, totalmente diferente.
Então, até porque eles criaram uma série de estatais, estatizaram a economia, que não é bem o liberalismo, né? Então tinha coisas que não eram puramente da direita, nem sequer se podia chamar de direita, né? E então a gente começou a ter um viés mais à direita, um olhar mais à direita. Mas muita gente resistiu ali ainda porque tinha estava apegada àquela visão mais à esquerda, aquela visão de depravação dos costumes, de mudança, de toda aquela mudança cultural que fizeram nas nossas mentes e tal, e que muita gente não ficou perseverando nisso, resistindo nisso, e não se abrindo a uma nova visão de realidade. E eu mergulhei profundamente nessa visão de direita, li vários livros, né? Isso aqui não tem nem um quinto dos livros que eu já li, por questão de espaço, praticidade, eu coloco só aqui talvez os mais importantes, mais relevantes, mas eu li muita coisa, muitos livros sobre a política, sobre ideologia política, direita, esquerda, filosofia política, enfim, eu li muita coisa, muitos livros cruciais para ter um entendimento maior, né? E sobre a história política, a Revolução Francesa, então, entre outras coisas. E então o que eu diria é o seguinte: eu comecei a amadurecer essa ideia e tive uma guinada à direita, e ali por 2022, quando eu estava ali por volta de 2020, quando chegou em 2022, eu tinha eu já tinha de muitos anos essa questão, esse gosto por aprender, por me aprofundar na política, né? Que vinha lá desde a época, eu sempre gostei, mas foi da época daquelas revoltas que teve contra a Dilma lá em 2013, antes da Copa de 2014, que o pessoal até deu uma desencanada da Copa naquele momento, e aí dali eu comecei a dar realmente uma despertada, uma aprofundada muito grande e não parei mais. E quando eu dei essa guinada totalmente, não diria nem que foi uma guinada, porque eu não era, né, eu era mais à direita já, né, eu já era do centro, direita e tal, centro-esquerda para centro-direita, não tem, e depois fui puramente à direita, abracei as causas do Bolsonaro, as causas da direita, e o Bolsonaro, eu via nele um líder realmente polêmico, um líder que falava péssimo na comunicação, coisas que não deveriam, ou talvez até estrategicamente, né? Ele usava aquilo como forma de se promover, mas entre o seu público, mas ele era um cara que encampava ali os valores da direita, da tradição, que a gente via que estava se perdendo de forma muito grande, e também da liberdade, né? Que a gente via que estava se perdendo já no país. Mas eu tinha então essa visão que ele era, e aí eu acabei, até por ter um sobrenome envolvido, né? Eu tenho um tio que foi vereador em São Paulo, eu falei, poxa, eu quero me envolver com a política, e fui lá, me filiei ao PL, depois ao Partido Progressistas, e me candidatei, mas sem ter uma visão clara de como era o sistema político, tinha algum conhecimento, pela vivência que eu tive, pelos lugares que eu frequentei, as campanhas, enfim, a própria Câmara Municipal que eu cheguei a frequentar, mas eu não tinha essa vivência prática do que era realmente você se candidatar. E aí eu me candidatei porque, de fato, eu estava com um nível de conhecimento muito bom para me colocar na política, tinha a comunicação necessária, a oratória para falar a respeito desses assuntos, e achei que era um momento de tentar algo nesse sentido. Tentei apoio ali das pessoas que eu conheço, não consegui, mas fui em frente, e, e no finalzinho ali eu acabei saindo porque eu achei que não valia a pena, sem apoio, acho que era um tiro no pé que ia me prejudicar se eu quisesse num outro momento. Então, resumidamente, eu quero dizer o seguinte, né? Então, eu tinha uma visão mais à direita, uma visão, e aí depois disso, né, eu comecei a seguir nas minhas indagações, nos meus questionamentos, nas minhas pesquisas, no meu estudo, na minha leitura, né, fiz cursos de geopolítica, e eu comecei a paulatinamente sair um pouco da política nacional, que era o meu foco, não era a política estadual nem municipal, era mais a política nacional, e comecei a ir para a geopolítica, né, porque começou a guerra na Ucrânia, agora tem essa mais nova guerra aí no Oriente Médio. Então, eu comecei a ver que era o que movia realmente, os tentáculos do poder maior, das elites que comandam o mundo, elas
comandavam as nações através das grandes nações, né? Então, os grandes players da geopolítica mundial, Estados Unidos, China, são os que comandam grande parte do mundo, a Europa. Então, eu acabei me interessando naturalmente muito mais pela geopolítica, mas também por me aprofundar na questão do conhecimento de como é a prática, qual é a verdade a respeito da política, né? Então, o nome do canal aqui, Plenos e o Plenário, eu já dei um parecer aí, uma ideia no começo do vídeo, e também tem o nome Verdade, é um sobrenome da minha mãe, que é um sobrenome que eu não tenho no meu RG, mas que faz parte da minha história e da minha família, e não por acaso ele tem bastante a ver com o canal, né, com o conteúdo que eu faço no canal, porque eu nada mais é do que faço uma procura filosófica, uma procura investigativa, né, é uma procura minuciosa da realidade dos fatos, e isso faz com que essa censura que eu falei no começo do vídeo aumente, né? Porque quanto mais você pega o exemplo, por exemplo, do Monark. O Monark era um cara também que foi direita, tal, polêmico. Ele tinha espaço. Enquanto você tem um lado, né? Enquanto você tem um lado aqui, lado A, lado B, direita, esquerda, você tem espaço para falar. Você tem espaço para atingir o seu público. Agora, a partir do momento que você quer ampliar a visão das pessoas, fazer com que elas enxerguem realmente a realidade dos fatos, a visão mais realista, mais aprofundada, você vai ser censurado, vai ter um shadow ban violento. Então tem aí youtubers que começaram lá em 2010, 2014, 2015, que tinham 400, 500 mil seguidores e estagnaram em 400 e 500 mil seguidores, né? E tem, então, por quê? Porque falam a verdade, mostram a verdade. Posso citar professor Belei, que eu acompanho, o canal do professor Belei, que é Casando o Verbo, tem entre outros, são caras que não conseguem crescer mais, porque tem o YouTube trava. E assim aconteceu comigo no Instagram, a partir do momento que eu comecei, eu tive um crescimento muito grande ali na época da eleição de 22, depois com o aspecto, o que aconteceu lá em Brasília, né, o 8 de janeiro, e ali porque eu tinha um viés, eu cresci, eu cheguei em 8 mil seguidores, tá ali, não passou disso, porque quando eu comecei a mostrar realmente mais a realidade, que é o erro que o Monark cometeu, eles não permitem mais você crescer, e acabou o teu jogo ali. Então, mas vale a pena a gente sempre estar buscando se aprofundar e ver a realidade. Não é à toa que temos aí o versículo bíblico de São João 8,32, que é: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque, de fato, quanto mais você se aprofunda, mais você vê que tudo é uma grande enganação, tudo é uma grande mentira, tudo é um grande teatro. E hoje, para mim, se envolver nesse teatro, acho que sabendo que não há muito o que fazer, que não há muito, que pouco se pode fazer de bom na política, né? Você não está ali representando o povo, você está representando os poderosos, você tem que fazer o jogo deles ali, você tem que manter, cumprir, não atrapalhar a agenda deles. Então, para mim, não faz sentido. Eu prefiro empoderar as pessoas, as que me permitem alcançar. Então, a verdade, ela nunca perceba que a verdade, ela nunca é algo que você encontra facilmente. Você não vai encontrar a verdade no Jornal Nacional, no Jornal da Band, só de brincadeira, né? Você não vai encontrar, você vai encontrar a verdade se você investigar, buscar, né? Se você não ficar no entretenimento fácil aí, nas distrações de Netflix, de Big Brother Brasil, caramba. Então, as pessoas que geralmente têm essa tendência a buscar mais a verdade, elas têm uma inteligência melhor, uma curiosidade inata, e é para elas que esses canais como o meu, como esse que eu citei, existem. E sem dúvida que elas têm uma ânsia, um âmbito muito grande de crescer no conhecimento da verdade e buscar essa libertação e tal. Então eu digo a você, realmente, como um tema crucial do canal, até por isso eu tive que estender mais do que eu gostaria, né? Eu não gostaria de falar tanto tempo, já está com 14 minutos aí, mas é um tema tão importante para o canal, faz parte do DNA, do cerne do canal aí, né? Da razão principal, que eu acho que não tem como a gente não se alongar muito, mas para resumir, para finalizar, é isso. Acho que quem teve um upgrade assim de pensamento, saiu daquela mentalidade primária, natural que a gente tem mais à esquerda, foi para um pensamento mais à direita, mais liberal, mais tradicional, e quem
evoluiu mais acima disso, quem realmente viu a realidade como é o grande teatro, que é a política, que envolve também a geopolítica, que é um capítulo à parte. Se eu for falar aqui, eu falei um pouco do cenário nacional, mas se a gente for falar do cenário geopolítico, aí esse teatro, envolve coisas muito mais sinistras, até muito mais danosas, muito mais que a gente já teve algumas ideias, algumas pequenas, a gente já viu algumas coisas ultimamente, algumas coisas escabrosas de como essa elite poderosa, essas famílias que dominam, essas dinastias que dominam o mundo, como elas agem, qual é a fé deles, qual é a espiritualidade deles, né? O que eles acreditam, a quem eles se dirigem, a quem eles servem, né? E então, basicamente é isso. A gente tem que não cair nas ilusões, entender que da política não virá solução alguma, a não ser quando Cristo voltar, que não falta muitos anos, não. Mas quando ele voltar, nós podemos ter uma política realmente diferente, como teve na época da Idade Média, quando nós tivemos na época que realmente a verdadeira religião e a política estavam unidas, e aí você tinha realmente um mundo que funcionava muito melhor, apesar dos problemas que também haviam, mas é isso. Então, procura essa verdade que te liberta, procura esse conhecimento, se aprofunde, siga a gente aqui, comenta, compartilhe, dá uma moral pra gente. A gente fica sem comentário, a gente sabe que tem dificuldade de aparecer até o vídeo para a maioria, mas se você comentar, eu fico sabendo aqui que alguém está acompanhando, alguém está se interessando, senão a gente começa a perder cada vez mais o interesse e acha que esse trabalho, essa atividade que eu tenho aqui, ela acaba sendo meio inútil. Mas agradeço por vocês ter ficado até aqui e vamos em frente aí. Procure a sua libertação na fé e não na política.